Olá, tudo bem com vocês? Dando continuidade às reflexões, hoje eu vou falar sobre a sétima providência divina, Taishokuten no Mikoto. Essa providência é de natureza feminina e cumpre função de 2 em 1 com a sexta providência que eu falei no vídeo passado. Na doutrina da Tenkyo, é nos ensinado que Deus Parens pegou um baiacu do Nordeste e, experimentando suas características espirituais, utilizou-os para a sétima providência. Por isso, a gente vai analisar o baiacu e vai ver quais são essas características espirituais, né? Lembrando que o importante não é o animal em si, né? E sim essas características que quando a gente aprende e assimila bem, a gente consegue ter o merecimento e receber a graça dessa providência. Então vamos ao baiacu. O baiacu é um peixe de pequeno ou médio porte, bastante simpático, que parece um grande girino com os olhos saltados. Ele é um peixe bastante comum, encontrado em águas costeiras tropicais e temperadas em todo o mundo, podendo ser de água doce ou salgada, mas não vivem em águas frias. Os baiacus são lentos e desajeitados para nadar e não conseguem fugir rapidamente de predadores, por isso, para se defenderem de ameaças, eles sugam a água, o ar e inflam como um balão, conseguindo ficar até 3 vezes maiores que o normal. Com isso, encontrando um peixe muito maior do que conseguem abocanhar, os predadores se assustam e desistem da caça. Além disso, os baiacus possuem um par de dentes em cima e embaixo muito fortes e afiados, que podem facilmente cortar e arrancar o nosso dedo fora. No entanto, eu acredito que a maior característica seja o seu veneno, pois desde a antiguidade são conhecidos por serem muito tóxicos. Se uma pessoa contaminada não for socorrida a tempo para fazer uma lavagem, pode acabar morrendo por parada cardíaca ou respiratória, porque não existe antídoto para o seu veneno. Por isso, para sua carne ser apreciada, é preciso ser preparada por um profissional que saiba separar as partes comestíveis das partes venenosas. O baiacu é o vertebrado mais venenoso do oceano. Ele possui a tetrodotoxina, uma neurotoxina cerca de 1.200 vezes mais potente que o cianeto e que bloqueia os canais de sódio e impede os impulsos nervosos e a transmissão de informações entre os neurônios, parando o cérebro e o corpo. Essa substância também é encontrada em outros animais e é produzida por uma bactéria que o baiacu adquire na alimentação. Ele não só é imune a essa toxina por ter uma mutação na sequência do canal de sódio, como também parece se beneficiar com ela. O baiacu parece sentir o cheiro dessa substância e se sentem mais atraídos pelos parceiros com mais concentração de tetrodotoxina. E na desova, essa substância aumenta significativamente e na fêmea esse veneno é altamente concentrado nos ovários, fornecendo aos ovos uma espécie de proteção contra os predadores. Na natureza, os golfinhos gostam de brincar com o baiacu como brinquedo de mastigar e para isso eles cutucam o baiacu de propósito para fazer com que ele infle e solte pela pele pequenas quantidades da toxina, deixando os golfinhos bastante eufóricos. Porém, como os golfinhos são muito espertos, eles tomam cuidado para segurar o baiacu pela boca e não engolir. Assim, apesar de altamente tóxico, o mais importante em relação a essa substância é a dosagem. A tetrodotoxina é muito estudada no mundo inteiro porque é 3.000 vezes mais potente do que a morfina, sendo uma candidata muito atraente para os analgésicos, caso seja possível usar essa substância de forma controlada e direcionada, né? Além disso, por não passar pela corrente sanguínea, como a morfina, não possui os efeitos colaterais negativos dos opioides, como a dependência, e os seus efeitos são completamente reversíveis e não causam danos duradouros aos tecidos, né? Por isso a tetrodotoxina tem se mostrado muito promissora para diversos tratamentos para dor, visto seu emprego em terapias relacionadas a dores crônicas e neuropáticas, na diminuição de metástase do câncer, em terapias relacionadas a patologias no sistema muscular, esquelético, motor e nervoso. Bom, agora vamos ver o que a natureza do baiacu nos ensina. O baiacu é o único exemplo de instrumento utilizado por Deus Parens que possui veneno, dentes afiados e um sistema mais complexo de defesa. Por isso, foi utilizado para a providência do corte. Os dentes são tão fortes que conseguem quebrar até a carapaça de um caranguejo. A gente também tem instrumentos que cortam, né, como as unhas e os dentes, mas da mesma forma como os dentes do baiacu não são para ataque, sim para alimentação,
Atacar os outros, seja usando as palavras ou qualquer outro instrumento, não corresponde a Deus Pares, né? Além disso, como eu disse no vídeo sobre a quinta providência, o processo de digestão no corpo representa o processo de aceitação no espírito. Na digestão, os dentes são como uma faca que ajudam a triturar os alimentos para o nosso corpo poder digerir. No nosso espírito, o que nos ajuda a aceitar as coisas que acontecem na nossa volta é o exercício de compreensão. A compreensão é o processo de refletir sobre cada um dos acontecimentos, de tentar entender o significado deles, e é uma atitude que corresponde a essa providência de Deus Pai, né? Sobre o trabalho do corte, a gente tem a seguinte explicação, né? Taishoku Ten no Mikoto representa a assistência divina de cortar a conexão do bebê com o útero da mãe no nascimento e de cortar a respiração no retornamento. No mundo é a providência do corte geral. Essa providência atua para separar o bebê da mãe, ajudando o bebê a iniciar uma nova vida respirando por si só, sem complicações. Esse é um processo que possibilita ao bebê de ter uma vida sem depender do cordão umbilical ou da barriga da mãe. Por isso, apesar de depender ainda de outras maneiras, esse é um tipo de corte que consiste também na autonomia, em ser independente, sem problemas nem sofrimentos, né? Esse tipo de processo acontece em vários momentos da nossa vida, quando a gente desmama, quando a gente passa a ir à escola, quando a gente vira adulto, quando nossos filhos crescem e passam a viver as próprias vidas, né? Ou então nos negócios, né, quando a gente abre novas filiais e até mesmo uma empresa nova. Em todo o processo de desligamento, divisão, segmentação, há uma independência, né? E para ser tranquila e sem problemas, a gente precisa ter o auxílio dessa providência. Ainda, da mesma forma como a gente deseja que o bebê nasça ou desmame no momento ideal, né, para não surgir problemas, é bom que tudo na nossa vida aconteça no seu momento certo, né? E a graça de tudo acontecer conforme as nossas intenções, sem complicações nem sofrimento, é trabalho dessa providência. Para a gente ter esse merecimento, é muito importante fazer o exercício, né, de agradecer pelas coisas que já acontecem, de exercer a disciplina, principalmente em relação aos horários, sempre se dispor exatamente nos momentos em que as pessoas precisam de nós, né? Além disso, é muito importante a gente estar em sintonia com Deus Pares. Todos os problemas pelos quais a gente passa são orientações divinas para a gente dar um passo à frente na maturação espiritual. Cabe a nós, né, entender, compreender essas mensagens e corresponder à intenção divina, que consiste basicamente na salvação do próximo. Ainda, eu mencionei várias vezes que todos os instrumentos utilizados por Deus Pares na criação original representam a humildade. E a humildade dessa providência consiste em desejar conquistar as coisas de forma independente e reconhecer a ajuda dos outros, retribuindo sempre de maneira suficiente. Quando a gente conquista as coisas sem o devido esforço, sem o sentimento de gratidão, nem atitudes concretas de retribuição, a gente acaba não sendo humilde o suficiente, mesmo independente, a gente não está conseguindo corresponder a Deus Pares, né? Embora a gente precise uns dos outros para a salvação mútua, quando a gente não retribui, a ajuda vira dependência. Por isso é sempre bom a gente refletir, né, no que as pessoas estão nos ajudando, quanto que a gente precisaria se esforçar para conseguir essas coisas. Será que a gente está se esforçando o suficiente para retribuir, corresponder a tudo que a gente está sendo ajudado? Além disso, da mesma forma como a gente não pode achar ser óbvio as pessoas nos ajudarem, a gente não pode jamais pensar que receber as graças divinas seja algo óbvio também, né? A gente precisa retribuir. A gente é vivificado, recebe diariamente as dádivas divinas, de nosso corpo funcionar sem parar, por um segundo. Assim, além de transmitir a nossa gratidão por meio da oração, é muito importante retribuir a Deus, cuidando da nossa conduta espiritual e sempre ajudando o próximo, né? A gente precisa cuidar porque quando a gente recebe mais do que a gente oferece, a gente acaba acumulando dívida sem perceber. Isso faz com que a gente perca o trabalho dessa providência, cortando o merecimento da saúde, das boas relações e dos bons acontecimentos na nossa volta.
Para não acontecer isso, é muito importante ter a humildade de reconhecer o esforço dos outros e desejar sempre retribuir. Quando a gente tem gratidão e o desejo ardente de retribuir aos familiares, aos próximos e principalmente a Deus Pares, o processo de independência contenta a Deus Pares, né, e ocorre de maneira natural e tranquila. Ainda eu queria ressaltar o seguinte ensinamento: no parto, Taishoku Ten no Mikoto corta, Otonome no Mikoto extrai e Kunisazu Chi no Mikoto cuida da recuperação. Por isso, Oyasama, que costumava dar exemplos com trocadilhos, disse certa vez que o número 13 em japonês é san e que a palavra parto também é san, devido a essas 3 providências, né? Com isso, o mestre Moroi explica que o trabalho do corte não trabalha sozinho, por isso a gente não pode apenas pensar em cortar. E o Oyasama também falou, o lado que cortou será cortado. Isso significa que cortar, terminar, finalizar, separar, se afastar, são também sementes que a gente planta, e se não é uma coisa que a gente faz com determinação, com um objetivo claro, né, não é bom plantar nem cultivar, né? É preciso ter tudo preparado, estabelecido, com um objetivo bem claro para o corte. Por exemplo, quando a gente sai de casa, a gente não pode simplesmente sair de casa, né? A gente precisa de um objetivo e meios que possibilitem isso, né? E só assim a gente vai poder sair sem causar preocupação para ninguém. Outro exemplo, né? Quando a gente deixa o emprego, a gente precisa já ter em mente o que a gente deseja fazer depois, ter meios que possibilitem o nosso objetivo, né? E ter quem nos substitua adequadamente, né? Assim a gente consegue sair sem ninguém ficar preocupado. Caso contrário, se a gente sai de um emprego, né, sem nenhum objetivo ou preparo, apenas por não ter, por sentir insatisfação, a gente vai estar apenas fugindo da situação. O Byaku, ele não sabe escapar dos predadores porque ele não é bom nadador. Em vez disso, ele ativa a sua defesa e espera até a situação melhorar. Deus Pares mostra através dessa característica que em vez de a gente fugir, a gente deve aceitar as situações e os problemas com satisfação sincera, né? Ao fazer isso, Deus Pares nos concede os meios para a gente conseguir eliminar as más predestinações pelas raízes através do trabalho dessa providência do corte, né? Bom, agora eu queria falar do Byaku em relação ao corte da respiração no retornamento. Com exceção do tubarão-tigre e das serpentes marinhas, qualquer outro peixe ou ave que consiga ingerir o Byaku acaba morrendo. Assim, em vez de servir como alimento, ele acaba cortando a vida dos outros animais. Por isso, nos seres humanos, ele auxilia no corte da respiração, momento que as pessoas chamam de morte. Mas o Oyasama nos ensinou que a nossa alma não morre, ela apenas retorna ao seio de Deus, para então, no momento, conforme a intenção divina, a gente renascer novamente. Por isso, em vez de dizer morte, né, na Tenkyo a gente diz retornamento. O retornamento também é um processo de separação, né? Toda alma precisa se desligar da vida e do corpo, né, para retornar ao seio de Deus Pares, local que a gente chama de Diba, né, que é o berço da humanidade e que é onde todas as almas foram concebidas. É para lá que as almas devem retornar, né, para então poder renascer. Pessoas que correspondem bem a essa providência conseguem a graça de um retornamento rápido, leve e sem sofrimento. Além disso, as suas almas elas se desligam facilmente do corpo e se direcionam para Diba sem dificuldades. Mas quando a gente não consegue corresponder a essa providência, além de sofrer muito antes de retornar, a gente ainda tem dificuldade de retornar para Diba, né? Por isso, em diversas religiões, existem os cultos para solicitar a Deus Pares, né, que a alma seja facilmente desligada do corpo e transferida tranquilamente para um repouso pacífico ao lado de Deus Pares. Nesse tipo de culto é indispensável a oração dos familiares, amigos e parentes para manifestar os sinceros agradecimentos pelo esforço em vida. Com isso, a alma consegue descansar em paz. Ainda, se a gente parar para refletir bem, essa providência trabalha para fazer o corte que possibilita a respiração no nascimento e também impede essa respiração no retornamento. Em outras palavras, essa providência exerce o trabalho delimitando o início e o fim da nossa vida. Por isso, eu acredito que outra função do corte seja a delimitação de toda e qualquer coisa na nossa vida e no mundo, finalizando a função do que quer que seja, né, conforme o merecimento. Além disso, a delimitação também está
relacionada à capacidade de reconhecer os limites, né? De parar uma coisa, iniciar outra, de seguir prioridades, de saber quando dizer não. Por isso, outra característica espiritual que corresponde a essa providência é a moderação. Quem sabe como ter moderação para o que quer que seja, não tem problemas com a falta de limites, com os vícios ou dificuldade de parar uma coisa e fazer outra, né? Outro trabalho do corte consiste no discernimento das coisas, principalmente daquilo que é prejudicial. Quando o baiacu se sente ameaçado, ele infla como um balão. Alguns, quando inflam, apresentam projeções que parecem espinhos, mas não são pontiagudos nem perigosos, né? Servem apenas para assustar. Os predadores, então, né, encontrando esse peixe muito maior, eles acabam se afastando e o baiacu só volta ao normal quando ele se sente seguro. É um sistema de defesa único que consiste basicamente em reconhecer o perigo, né, e inflar. Para reconhecer o perigo, os baiacus possuem uma visão brilhante, conseguindo detectar e reagir imediatamente àquilo, né, que pode ser prejudicial a ele. Por isso, o que corresponde a essa providência e ajuda nesse discernimento para nós, né, são a integridade, a fidelidade, os princípios e a honra, né? Quando a gente não sabe ou não consegue identificar aquilo que nos prejudica nem nos protege, é porque a gente está com dificuldade em seguir e manter a honra, os princípios, em ser fiel àquilo que a gente prometeu fidelidade ou em manter a nossa integridade, né? Agora eu queria falar sobre um ponto muito importante do trabalho do corte, que é a renovação. Se a gente refletir bem, o retornamento nada mais é que o fim de uma etapa e começo de outra, né? O nascimento também é a mesma coisa. O corte da conexão entre o bebê e o útero da mãe dá início a uma nova vida, em que o bebê deixa a barriga da mãe para viver uma nova fase respirando por si mesmo. Por isso, o corte dessa providência, tanto no nascimento quanto no retornamento, acontecem para renovação, para passar de uma fase para outra. Para que as coisas na nossa vida se renovem sempre, para a gente ter o merecimento de um retornamento sem dor nem sofrimento, né? A gente precisa ter um espírito que sempre se renova, que deixa de lado aquilo que não faz bem, que consegue viver os dias sem ressentimento, tristeza ou qualquer coisa que seja ruim, né? Para isso, independentemente da religião, é fundamental rezar. Fazer oração, purificar o espírito e renovar o interior constantemente é o que corresponde a essa providência. Se a gente acorda com má disposição, se a gente guarda sentimentos ruins de um dia para o outro, ou se a gente não consegue se desligar dos problemas, é porque falta oração no dia a dia. Tem um verso nas Escrituras Divinas que fala que Deus Pares é a vassoura no nosso espírito. Isso significa que sozinhos e sem conhecimento é impossível a gente fazer a nossa limpeza interior. Por isso é muito importante o estudo da doutrina, né, e a oração diária. Outra coisa importante para a renovação é a determinação espiritual. Determinação espiritual é uma decisão tomada com muita firmeza para a gente evoluir espiritualmente e ter o merecimento de renovar a nossa vida para melhor, cortando as más predestinações. É o que aconteceu com a minha avó. Com 23 anos, ela se determinou a doar toda a sua vida para se dedicar apenas na divulgação dos ensinamentos e na salvação das pessoas para poder receber o milagre da vida que os médicos já tinham dado como acabada. Ela conseguiu se manter firme nessa decisão e conseguiu cumprir com dedicação total. Acredito que Deus Pares tenha aceitado a sua determinação, concedendo milagrosamente a sua vida por mais 50 anos. A determinação dela foi tão forte que ela não só melhorou da tuberculose, da asma e dos problemas renais, como também conseguiu ter 8 filhos e até amenizar os problemas que ela tinha com meu avô. Mas, mais do que determinar fazer a divulgação, o mais difícil para ela foi concordar em vir para o Brasil. A minha mãe contou que no início de 1960, quando eles ainda moravam no Japão, o meu avô disse de repente para minha avó: "Kyoko, quero ir embora para o Brasil." Essas palavras foram tão inesperadas que a minha avó se assustou, não conseguiu raciocinar direito e ficou totalmente em estado de choque. Na época, meus avós já tinham 4 filhos, o primeiro com 11 anos, o segundo com 7, a minha mãe tinha 5 e o mais novo só tinha 1 ano de idade.
Quando a minha avó percebeu que meu avô estava determinado a voltar para a terra natal, ela ficou desesperada e perdida. Por isso, ela foi falar com a mãe dela, minha bisavó, que quando soube da intenção do meu avô, ela saiu gritando, implorou, chorando. Você vai ter coragem de ir para o Brasil com seu marido, que é dependente de álcool, que tem vício de jogar, que não traz nem dinheiro para comida, né? É óbvio que você está proibida de ir para o Brasil. Separe do seu marido e fique com os 4 filhos, que são os meus netos, né? Eu vou me responsabilizar. E se você não for para o Brasil, eu deixo você fazer a divulgação que você tanto gosta. Escuta bem o que eu estou dizendo, né? Eu não vou deixar você partir com os meus netos, porque além de não saber falar nenhuma palavra desse país estranho, desconhecido, eu sei muito bem que lá os meus queridos netos vão sofrer trabalhando, sem poder estudar direito e vão morrer de fome. Vai ser como mergulhar no inferno, isso sim. Essa minha bisavó era viúva, trabalhava na prefeitura com serviços gerais, criando 2 filhos com deficiência mental de nascença, e para ela era inadmissível perder a minha avó, que vivia sempre perto, que dava muita força e apoio e sempre incentivava transmitindo o ensinamento de Deus Pares e a vida modelo de Oyasama. Além disso, se afastar dos netos que davam tanta alegria para ela também era inaceitável, e ela estava até disposta a dobrar o horário de trabalho para sustentar a filha e os 4 netos, né? Minha avó sabia muito bem que a mãe dela tinha razão em se preocupar, não só pelo lugar desconhecido ou pela língua, mas principalmente por causa do meu avô, que não se responsabilizava pela família. Ele virava um bicho quando bebia, batia na minha avó e ainda tinha o vício dos jogos de aposta que mais faziam perder dinheiro do que ganhar. Era imensa insegurança, principalmente em como criar os filhos ainda pequenos, porque no Japão ainda minha avó se virava, porque ela fazia divulgação durante o dia e conseguia costurar kimono para fora à noite. Assim, a minha avó, profundamente indecisa e sem saber que rumo tomar, pegou a minha mãe firmemente pela mão, né, e foi consultar o reverendo da igreja superior, o pai espiritual dela, que disse: Dona Kyoko, a senhora mesma sabe o quanto é profunda, dura e difícil a sua predestinação. Para cortar essa má predestinação é melhor fazer algo que seja difícil, que seja também muito difícil. Por isso, peço que vá junto do seu marido e de seus filhos para o Brasil, determinando seu espírito a expandir o caminho da fé fora do Japão. Tenho certeza que terá um futuro promissor. A senhora faz este favor? Realmente, a minha avó tinha uma predestinação muito ruim, porque tanto ela quanto meu avô já tinham ficado à beira da morte. Meu avô quase morreu com a bomba atômica e minha avó já tinha sido desenganada quando o primeiro filho tinha apenas 2 anos. Além disso, nas 2 famílias tinha caso de câncer, de suicídio, de briga, de agressão, de separação difícil. E tanto meu avô quanto a minha avó tinham irmãos com problemas mentais ou com vício de álcool, cigarro e jogos de azar, né? Ao pensar em tudo isso, a minha avó chorou muito, mas respondeu: sim, condutora, entendi perfeitamente, muito obrigada. Minha mãe, mesmo com apenas 5 anos de idade, conta que nunca mais esqueceu desse episódio, porque sentiu que aquilo foi uma determinação decisiva que a minha avó fez com Deus Pares e Oyasama, desprendendo-se de todo e qualquer pensamento mundano. E foi assim que minha avó se determinou a passar por qualquer dificuldade que fosse para cortar toda essa má predestinação que eles carregavam. Até hoje, minha mãe conta que os esforços da minha avó realmente valeram a pena e é o que serve de inspiração para minha mãe. Quando a minha mãe regressou para a sede mundial Diva com 27 anos de idade, 21 anos depois da imigração, ela fez todos os cursos possíveis da Tenrikyo e depois de tudo acabado, ela foi se dedicar um tempo na igreja, onde ela teve a oportunidade de se reencontrar com vários parentes. Ao visitar os tios e primos, tanto por parte de mãe quanto por parte de pai, ela observou e sentiu nitidamente a diferença que faz seguir o caminho da fé. Porque quem não seguia e nem praticava os ensinamentos de Deus continuavam, né, vivendo com o karma da família, né, sofrendo com as bebidas, com os jogos, com as brigas, com os problemas mentais, com separação, e tinha parentes que nem se falavam mesmo morando no mesmo teto, né. Lá do Japão, a minha mãe enxergou perfeitamente que a família da minha mãe, que tinha até fundado a igreja do Brasil Minosato, estavam todos bem. Meu avô tinha mudado muito e todos os filhos estavam levando uma vida feliz.
Então, vendo essa diferença, minha mãe entendeu o porquê da minha avó ter se dedicado tanto no caminho da fé, fazendo divulgação e salvação, mesmo deixando de fazer o papel de mãe para os filhos. Teve época que a minha mãe sentia revolta com relação à postura dela, porque desde pequena, já com 5 anos de idade, a minha mãe que tinha que fazer tudo. Tinha que fazer os afazeres da casa, tinha que cozinhar para todos. E à medida que ela crescia, os afazeres aumentavam porque sempre nasciam mais filhos, né? Sempre tinha mais irmãos. E a minha avó, ela só fazia divulgação e salvação para fora. A minha mãe disse que não, minha mãe sempre diz, né, que não sabe o que é ser criança que brinca, que é adolescente que aborrece os pais, porque ela vivia calada, só trabalhando e mal podia estudar. Mas todo esse sentimento de revolta que minha mãe carregava foi extinto totalmente quando ela se reencontrou pessoalmente, né, com os parentes no Japão e viu o estado que todos estavam, né. Hoje a minha mãe agradece muito por ter tido a oportunidade de ter mudado o pensamento dela e ter renovado o espírito, né, percebendo que minha avó deixou uma eterna herança, né, que é seguir esse caminho da fé, que nunca vai ser desfeito, não importa a dificuldade que aconteça na vida dela. Para mim, a minha avó e a minha mãe são grandes exemplos de pessoas que se determinaram firmemente, né, a fazer algo que correspondesse a Deus Pai para cortar as más predestinações, né? Com certeza é graças aos meus avós e aos meus pais que a gente não precisa, né, tá sofrendo tanto com as más predestinações. Mas é bom ressaltar que para ser de fato determinação espiritual é muito importante a gente reconhecer o problema, almejar um objetivo e ter dedicação total e sincera diante do que a gente se determinou a fazer. Na falta de qualquer um desses pontos, a gente acaba não conseguindo manter a determinação espiritual. Por isso é tão importante saber a predestinação da família para conseguir força e coragem, né, para se dedicar e mudar o destino da família, né? Ainda eu queria ressaltar que por ser uma providência feminina, as características do baiacu são como dons concedidos às mulheres, né? E assim como o baiacu possui veneno nos ovários para proteger os ovos, a mãe também tem um instinto de proteção muito forte, mas essa proteção não é física, ela é espiritual. Por exemplo, quando o bebê está na barriga, é muito importante que a mulher sempre consiga renovar o espírito, porque tudo que ela sentir, o bebê vai sentir também. Se a gestante não souber exercer constantemente a superação e acabar remoendo os problemas por muito tempo, isso vai gerar estresse e vai afetar no desenvolvimento do bebê. O pai também tem papel fundamental, porque até os 15 anos, tudo que acontece com as crianças é um aviso direto para os pais. Por isso é muito importante que o casal tenha harmonia, cuide das suas condutas e também que o pai exerça a renovação e cuide para a mãe não se estressar e nem acumular insatisfação. Além disso, o corte das coisas ruins e a renovação espiritual são fundamentais para a mulher ser como o sol, que aquece e ilumina o lar. Mas não deve ser feito apenas pela mulher, né? Em casa é bom que todos, né, se esforcem em transformar as coisas negativas em positivas, né? Renovando o ambiente e tornando mais caloroso, mais aconchegante, né? Com mais aceitação e tranquilidade. Agora eu vou falar sobre a poeira que não corresponde a essa providência. A maioria dos mestres dizem que é a poeira da ambição, da ganância, né? Porque isso acontece quando a gente não consegue exercer o corte, né? Quando a gente não consegue ter limites para os nossos desejos, né? Mas, para o mestre Keiichiro Moroi, é a poeira da soberbia, e eu vou falar a partir da perspectiva dele. Mas todo mundo pode ficar à vontade para refletir da forma como desejar. No japonês se fala koman e por algum motivo foi traduzido como orgulho, mas muitas pessoas estranham quando a gente diz que orgulho é poeira, porque no português orgulho ele pode ser empregado no sentido positivo, né? Quando a gente se orgulha dos pais, da nossa família ou de alguma coisa, né? E esse orgulho positivo no japonês é outra expressão, né? É hokori ni omou. Como a palavra em japonês como não tem sentido positivo, eu prefiro chamar de soberba, que daí ninguém estranha quando a gente diz que é poeira. Na explicação a gente tem o seguinte: é ser presunçoso, vangloriar-se ou gabar-se. É utilizar poder financeiro ou a posição social para subjugar e humilhar outras pessoas. Ainda é lisonjear os superiores e maltratar os subordinados. É orgulhar-se da própria inteligência, subjugando as pessoas. É fingir saber aquilo que não sabe e ficar procurando somente a falha dos outros.
tudo isso é a poeira do orgulho. Essa é a última poeira citada nos ensinamentos, porque segundo alguns mestres, é a mais difícil de ser removida do espírito e por isso todos nós, todo mundo tem em alguma proporção. A soberba é a pretensão de superioridade que causa menosprezo e até o massacre de indivíduos considerados inferiores, Essa poeira causa o racismo, a xenofobia, o preconceito, tudo por achar, que alguém é melhor do que o outro devido ao gênero, à etnia, às condições culturais, raciais, financeiras, etc. Ainda, essa poeira faz com que as pessoas se deem o direito de condenar o outro a partir daquilo que eles se sentem incomodados, exatamente por se acharem superiores. É uma poeira que ignora a existência de um único Deus, ignora o fato de todo mundo ser irmão, de todos os seres humanos serem irmãos perante Deus Pai, e de a gente ter que ajudar mutuamente, não importa o gênero, a posição social, a religião, a etnia, a cultura ou vertente política, Ninguém pode achar que pode existir pessoas melhores ou piores. E essa poeira não condiz com essa providência, porque quando a gente se coloca acima dos outros, quando a gente tem o sentimento de desprezo por alguém, a gente tem um erro no nosso discernimento e na nossa compreensão. Com isso, a gente não consegue enxergar os pontos bons das pessoas, as coisas que as pessoas fazem de bom para nós e pelos outros, e a gente também não reconhece o valor de cada pessoa no mundo. Em vez disso, a gente acaba sendo arrogante, ingrato, a gente causa o afastamento das pessoas, a nossa autonomia acaba sendo devido a alguma insatisfação, e em casos mais graves, a gente acaba inferiorizando e atacando as pessoas, utilizando nossos instrumentos de forma errada. A gente não consegue reconhecer os nossos limites, a gente não tem moderação em relação à fala, às atitudes, a gente não é humilde em reconhecer que nenhum ser humano está acima de outro ser humano. Enfim, todas as características do Baiacu que correspondem a essa providência e que são desejadas por Deus Pai são distorcidas por essa poeira. Segundo o mestre Moroi, a pessoa que tem a poeira da soberbia não consegue ser completamente devota a algo, não consegue tomar alguma decisão que envolve tudo ou nada e nem consegue confiar plenamente em algo ou alguém. Ser completamente devoto significa se dedicar firmemente e desistir de muitas outras coisas. Tomar decisões difíceis e extremas também envolve perdas significativas. E ainda, confiar plenamente em algo ou alguém também implica a possibilidade de ser prejudicado de alguma forma. Tudo isso envolve alguma perda que o soberbo não está disposto a perder e se desapegar. E a minha avó, ela precisou realmente desistir de muitas coisas para poder seguir o caminho da fé, como a família, amigos, emprego, estudos, conforto, A família dela foi toda ridicularizada, foi humilhada e passou por muitas coisas que só quem é devoto de verdade consegue passar, mesmo sabendo que poderiam escolher outro caminho. Mas ela conseguiu ter essa atitude extrema de seguir a fé, mesmo sabendo das dificuldades que ela passaria, por compreender a própria predestinação e por aceitar se desligar e se desapegar de tudo que fosse necessário. E por isso eu acredito que o mestre Moroi tenha razão em dizer que a soberba esteja relacionada à sétima providência. Agora eu queria falar sobre essa providência no corpo humano. Como eu disse antes, essa providência atua para separar o bebê da mãe. Na minha opinião, as dores das contrações e as dores do parto dependem dessa providência. A dilatação é essa providência atuando para afastar aquilo que está junto. O rompimento da bolsa também é um tipo de trabalho do corte que deve acontecer no momento certo. E a separação total, com o corte do cordão umbilical e a saída da placenta sem complicações, também é bênção dessa providência. A cesárea é o mesmo processo de corte e separação que precisa também dessa assistência para dar tudo certo. Para qualquer um desses casos, se a separação não for feita, não for completamente feita, podem surgir várias complicações, não só na hora do parto ou pós-parto, mas também no futuro. Ainda essa providência dá assistência por todo o corpo. Tudo que se corta, se separa, se divide, se renova no nosso corpo, está relacionado a essa providência, como por exemplo a divisão
divisão, a renovação celular, a quebra de moléculas grandes em moléculas menores para nutrição. Então, tudo isso é trabalho dessa providência. Quando uma célula não consegue se dividir completamente, pode ocorrer de, em vez de 2 cromossomos, a célula resultante acabar tendo 3, causando as trissomias, né? Além disso, como as enzimas fazem o papel de faca para transformar nutrientes grandes e pequenos, quando o nosso corpo não produz enzimas para certos alimentos, o nosso organismo não consegue digerir adequadamente, causando alguma doença que pode ser muito grave. Para tudo isso dar certo, na nossa atitude de autonomia, separação, afastamento, devem sempre acontecer no momento certo, sem prejudicar ninguém. Ainda, o rompimento é uma espécie de corte, e por isso as hemorragias estão relacionadas a essa providência. Para evitar essas hemorragias é muito importante a gente não passar dos limites, não falar ou fazer coisas que cortem as pessoas e também não romper relações sem objetivo, motivo ou preparação. Ainda, assim como o baiacu tem um sistema de defesa, Deus Pares também nos concedeu anticorpos, né, que tem a função de defender o nosso corpo. Para a gente ter bons anticorpos, né, é muito importante a gente fazer bom uso do discernimento e ter sempre o sentimento de honra e integridade que nos ajudam a nos afastar do mal. Se a gente não souber o que realmente nos faz mal, se a gente achar ruim aquilo que na verdade nos faz bem, se a gente se afastar daquilo que precisa estar junto da gente, né? Se a gente achar que uns são melhores ou que outros são e outros piores, os nossos anticorpos também não vão ter o devido discernimento, podendo atacar a si mesmo, que é quando ocorrem as doenças autoimunes. Ainda tem mestres que dizem que problemas psicológicos, principalmente aqueles relacionados aos traumas, mostram a perda de merecimento dessa providência por não se conseguir exercer a renovação espiritual. E agora eu queria falar sobre o baiacu e a relação com a dor, né? A dor espiritual acontece quando a gente é muito apegado a uma situação e a gente não consegue aceitar as coisas que a gente acha ruim ou dolorosa. Essa dor acontece pela falta de superação, de renovação espiritual, de a gente não conseguir se desapegar das nossas expectativas e desejos, né? E também de não conseguir compreender os acontecimentos para ter a aceitação de verdade. Eu acredito que essa dor espiritual reflete muito na dor física. Como eu disse antes, o baiacu fornece uma substância que pode anestesiar a nossa dor. Então, por isso eu acho que essa providência está relacionada também à sensação de dor e ao nosso sistema nervoso. Assim, sofrer ou não devido a alguma doença pode estar relacionado à capacidade de evitar o sofrimento espiritual, né, através da constante superação, renovação espiritual e compreensão que leva à aceitação e satisfação sincera das coisas. Além disso, todo e qualquer problema no sistema nervoso também pode estar relacionado a essa providência, principalmente aquelas que resultam na incapacitação total dos neurônios. Como essa é a providência que corta a existência e a função das coisas no mundo, ela também está relacionada à morte celular, que é um processo que acontece constantemente no nosso corpo, mas quando a gente não recebe plenamente essa providência, pode acabar cortando a função das células antes do tempo, que é o que acontece com as doenças degenerativas. Eu queria ressaltar que tudo isso são apenas reflexões levando em consideração o trabalho da providência. As mensagens divinas por meio das doenças podem ser diferentes para cada um e só podem ser compreendidas verdadeiramente pela própria pessoa. Agora eu queria falar sobre essa providência no mundo. Essa providência nos auxilia a ter oportunidades nos momentos certos, de ter preparo espiritual e físico para qualquer coisa que aconteça, né? Pra gente se desligar daquilo que a gente não quer mais e para não ter dor nem sofrimento, né? E pra gente também conseguir se conectar a novos horizontes e renovar a nossa vida. Quando nos falta merecimento dessa providência, as coisas na nossa volta acontecem quando a gente está despreparado, a gente acaba perdendo oportunidades e parece que a nossa vida perde a sincronia com os nossos desejos. E além disso acontecem o afastamento das pessoas, o rompimento de relações e retornamentos indesejados, né? Tudo com muita dor, sofrimento e dificuldade de superação, né? Para quem não viu, mencionei no vídeo passado que a pandemia que está acontecendo no mundo, por causar problemas respiratórios, está relacionada à sexta providência, que é a providência do ar. Essa providência, ela está diretamente ligada à providência de hoje. Por isso, a pandemia mostra que a gente também não está correspondendo à sétima providência.
Eu acredito que o ser humano acaba se colocando acima de tudo, como se o seu bem-estar, né, justificasse a destruição e a invasão da natureza, como se a natureza existisse para satisfazer todas as suas vontades. Tudo isso causa poluição, o desmatamento, a destruição da fauna e flora, a extinção de animais, a extração sem limites dos recursos naturais e ao desperdício de providência divina. Mas a natureza é corpo de Deus Parens e o ser humano não está acima nem de Deus nem da natureza. Isso é um erro de discernimento, é soberba, é falta de reconhecer os limites e é também falta de humildade perante a natureza. Por isso eu acredito que a pandemia esteja acontecendo também para nos fazer refletir sobre como cuidar mais das nossas atitudes com relação ao mundo. Sobre a extração, Oyasama disse que os dentes e as unhas são como os minerais no mundo, né? Por isso a gente pode refletir que esses minerais devem ser utilizados para facilitar a nossa vida, da mesma forma que os dentes facilitam a digestão e as unhas o nosso trabalho. Se a gente extrair excessivamente, vai ser um desperdício de providência. Quanto aos minerais que a gente consome, né, também é preciso moderação, porque, por exemplo, o flúor, apesar de ajudar na prevenção da cárie, o excesso também pode prejudicar os dentes. E o iodo, por exemplo, na falta e no excesso também prejudica um bom funcionamento da tireoide. Por isso é muito importante a moderação em tudo. Agora, sobre os desastres naturais, como essa providência está ligada aos limites e delimitações das coisas, a falta de merecimento dessa providência pode causar os tsunamis. A água e a terra possuem suas respectivas posições devido às suas diferentes naturezas, mas a gente perde a graça de a água ficar no seu limite, invadindo e destruindo tudo que alcança, quando a gente também extrapola os nossos limites, né, interferindo negativamente nas vidas alheias e na natureza, devido à poeira do orgulho e ao sentimento de achar que a gente é superior. A humanidade já errou muito, já exterminou muitos povos e já invadiu demais a natureza por causa da ganância, de querer sempre mais e a sobervia de se achar superior. Até hoje, muitas pessoas interferem negativamente na vida das pessoas e dos animais. Como tudo no mundo, né, tem a causa e o efeito, para a água não invadir e destruir os locais onde a gente mora, né, em vez de plantar sementes de invasão e destruição, é muito importante a gente plantar a paz, a harmonia e o respeito à natureza e às pessoas. Porque assim a gente vai ter o merecimento de os seres humanos e a natureza ficarem em equilíbrio, um beneficiando o outro. Assim, vamos sempre buscar compreender a intenção divina, fazendo reflexões e estudos sobre a doutrina. Mês que vem eu vou falar sobre a 8ª providência. Obrigada pela atenção e até mais!